Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Nosso tema hoje, como eu disse, é fronteiras. E os dialogadores, aqueles que estarão conosco conversando sobre esse tema, são o professor Milton Santos, que é geógrafo, professor titular de Geografia Humana da Universidade de São Paulo, tem vários títulos de doutor honoris causa no Brasil, na Espanha, na França, na Argentina, tem mais de 20 livros publicados, é autor de mais de 200 artigos em vários idiomas e já fez pesquisa em mais de 20 países. É uma das autoridades mundiais na área de geografia. O outro convidado que conosco hoje estará dialogando é Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e é também o diretor do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ao mesmo tempo, é relator especial para a situação de direitos humanos, por solicitação da ONU, em Burundi. E, atualmente, está ajudando a organizar o Plano Nacional de Direitos Humanos, que será lançado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Para fazer a mediação do debate, nós temos também Caio Túlio Costa, jornalista da Folha de São Paulo, que é o diretor de revistas da Folha de São Paulo e o diretor também da Folha Online. E também na mediação eu, Mário Sérgio Cortella, que sou do Departamento de Teologia e Ciências da Religião aqui da PUC São Paulo. E a primeira questão que ele está colocando para Milton Santos. Milton, fronteiras é a negação da ideia de humanidade, ou seja, a noção de humanidade como um bloco, ela desaparece se nós falamos em fronteiras? Eu quero crer que, nas condições atuais da história humana, é a supressão das fronteiras que pode levar a suprimir, não a ideia de humanidade, mas a eficácia desse símbolo que os homens vêm construindo há tanto tempo sem conseguir realizar realmente. Fronteiras são símbolos? Fronteiras não são apenas símbolos, porque as fronteiras se materializam. Então, elas têm uma realidade que é dada pelos limites traçados entre os países. Mas elas se tornam símbolos quando elas ganham uma carga de significação atribuída, que é o caso que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, nas condições do mundo atual, se carrega enormemente essa palavra fronteira de uma carga ligada aos processos que nós estamos assistindo, e que talvez vamos falar mais tarde, e que leva à conclusão tão rápida de que a humanidade só se construirá com a abolição das fronteiras, que as fronteiras são um obstáculo à produção dessa sociedade humana que nós todos desejamos que exista, quando eu não vejo as coisas desse ponto de vista. Está certo ele, Paulo? Como já ouvi, a minha resposta vai ser mais fácil. Eu acho que as fronteiras têm uma face positiva e uma face negativa, sem querer fazer conciliação. Eu acho que as fronteiras foram positivas, por exemplo, na Constituição dos Estados-nações, nos processos de independência, nos processos de luta contra a colonização. Eu acho que as fronteiras foram positivas. Hoje, quando se pensa o que está acontecendo no fechamento das fronteiras nos países europeus, é algo que soa intensamente negativo. Quando eu penso, por exemplo, na situação dos ciganos na Europa, para os quais as fronteiras estão se fechando, ou então para os cidadãos do terceiro e quarto mundo, que cada vez mais o acesso à Europa é difícil, eu acho que a fronteira pesa em termos negativos. Mas, quando eu vi a pergunta, uma outra coisa me veio à cabeça. Não podemos esgotar todas as cartas logo na primeira pergunta, mas é por que só a humanidade? Eu acho que é muito uma consciência do nosso tempo, é a questão também do não humano, a questão dos direitos dos animais, a questão de uma ética animal, o comportamento cada vez mais civilizado da humanidade é testado pela sua relação com os não humanos. Eu iria nessa direção. O senhor inclui isso também? Não humanos? Porque se é simbólico, não humanos não teriam esse tipo de símbolo. Eu creio que há uma tendência agora
a, digamos, alargar a esfera dos direitos humanos, incluindo os bichos, entre os que são susceptíveis de serem objetos de direito. Eu me pergunto se uma parte desse interesse não esconde o desinteresse mais profundo em relação ao homem. O que a gente vê em torno da gente todos os dias é sobre tudo isso. Um desinteresse pelo homem, com aquele enorme H, e toda uma construção intelectual que consegue divertir as pessoas desse dever fundamental, que é em relação ao homem. Os animais são a serem vistos como função da vida no planeta, mas, em primeiro lugar, está o homem. Eu não abdico desta ideia de que o homem é o centro do planeta. Milton, retomando um pouco, quer dizer, me surgiu uma questão a partir da tua primeira colocação. E eu queria aglutinar essa primeira questão com uma segunda. Quando a Europa se fecha, por exemplo, e restringe, né, as suas fronteiras, restringe a entrada de cidadãos, inclusive os mais pobres, nos seus países, ela está protegendo o seu homem, né, está protegendo o seu mercado de trabalho, ela está protegendo o que ela considera ser o seu cidadão nato ali, né? Eu acho que isso é um tipo de proteção que eu queria ver você analisar. E dois, a grande questão que me fica da tua primeira resposta é: qual a eficácia possível de uma fronteira? No que ela é eficaz? Para usar uma palavra que você usou. Aí, na realidade, duas questões, né? São duas. A primeira é a respeito do comportamento egoístico ampliado, quer dizer, que o egoísmo das nações se torna ampliado na medida que se constitui uma comunidade econômica europeia que tem um objetivo central, que é o de participar numa nova divisão do poder no mundo. Quer dizer, a construção da Europa ela já parte de uma base equivocada, do ponto de vista teleológico, porque o que se está buscando não é realmente a construção de uma fraternidade, mas a busca dos meios pelos quais 15 países reunidos podem discutir melhor com o Japão e com os Estados Unidos e, todos juntos, esmagar os demais. Então, essa forma de egoísmo decorre deste motivo egoístico primeiro. E o fechamento das fronteiras na Europa está ligado, creio, que há uma visão do emprego, da produção do emprego, da garantia do emprego, ligada a uma maneira de usar os recursos atualmente existentes, que não é obrigatória. O mundo não tem por que continuar utilizando os recursos de que dispõe da maneira que está fazendo. Eu acho que esse é o problema central. Quanto à eficácia das fronteiras, eu retomo um pouco o que Paulo Sérgio falou. Quer dizer, as fronteiras são uma realidade, elas são uma realidade que, como tudo, se subordina à marcha da história, cujo significado, cuja importância muda com a história. O que a gente vê nos dias de hoje é que esta porosidade das fronteiras, que parece ser gabada, ironicamente, pelos defensores dessa humanidade, essa porosidade só interessa a alguns atores da cena mundial, não a todos. São poucos atores que têm o poder de penetrar as fronteiras e desmanchar o que existe dentro dos países. Acho que a fronteira, ela tem outras eficácias. Também, parafraseando outra vez Paulo Sérgio, eu creio que isso pode ficar para um outro momento. A fronteira é um dado fundamental da construção
da globalização tal como ela é atualmente, ela pode ser um dado fundamental da construção de uma outra coisa? Não sei se a resposta é suficiente, mas pelo menos ela serve para a gente continuar falando. Pois é, acrescentando, eu queria ouvir um pouco o Paulo Sérgio. Quando a Europa se fecha na comunidade europeia, né? Quando o Mercosul esboça uma tentativa de formar, os países do Mercosul formar um bloco econômico, enfim, que se esboça aí com uma ideia do mercado com a mesma ideia que criou o mercado comum europeu e que criou o NAFTA, o mercado que une hoje Canadá, México e Estados Unidos, né? Quando os países asiáticos também, de certa forma, naturalmente esboçam um fechamento, vão se criando outras fronteiras. Vão se criando outros blocos de negociação na cena internacional. Agora, essas fronteiras se fecham, de certa forma, apenas para um tipo de entrada. A porosidade, como você bem diz, ela é total para o capital, por exemplo, né? O capital financeiro pode entrar com a maior tranquilidade, não tem fronteira para ele, não existe fronteira. Então, a questão que eu coloco para os dois é o seguinte: essa ideia de fronteira, ela não é da maneira como tradicionalmente a gente vê, ela não é uma falsa ideia? A gente não está discutindo um pouco sobre aquilo que não é? Eu acho que o Milton falou sobre a questão da globalização e me ocorreu que essa globalização só vale para alguns itens. Vale para a comunicação eletrônica, né, a superavenida, vale para os capitais, vale para as matérias exportáveis, mas as pessoas devem se manter quietas, né, nos seus lugares. Os homens e as mulheres não devem se mover, né? E aí a fronteira hoje, ela cerca. Quer dizer, e isso é que é terrível na ideia de globalização, porque nunca as fronteiras foram tão rígidas. Quando eu penso eu estava querendo dizer o nome certo do grupo Schengen, do grupo dos países europeus que hoje tem um sistema informatizado de controle das informações dos viajantes, né? E você não entra ali, se não for para entrar, não entra. Especialmente se não houver informação e você não pertencer a um estereótipo tolerável, você demorará horas ali no balcão da alfândega. Então, é uma globalização que faz renascer o racismo, faz renascer as várias categorias das populações. Quer dizer, a África deve ficar onde está, a América Latina não venha para cá. Quer dizer, eu me dou conta da surpresa dos brasileiros que chegam a Portugal, naquela esperança da acolhida formidável, e são obrigados a se despirem, né? Logo nós, nossos irmãos queridos, né? Isso é um choque terrível, né? E essa anedota brutal mostra que a globalização tem limites, que as fronteiras cada vez elas estão mais rígidas para as gentes, como se falava antigamente, para as gentes. Mas o resto não há mais fronteiras, estamos todos abertos. As nações não existem mais, não há mais soberania, afinal parece que a aldeia vai ser global mesmo. E você acha isso bom? Eu acho isso péssimo. Isso vai reabilitar Gobineau, vai reabilitar todas as teorias do racismo. Não há nada mais contraditório com a noção da universalidade dos direitos. Em Viena, em 93, todas as nações, sem nenhuma exceção, assinaram isso. Mas hoje o primeiro mundo faz na prática, ao fortalecer as suas fronteiras, a quebra dessa universalidade dos direitos. Só que o direito internacional nunca foi igualitário. O direito internacional foi criado e se mantém de maneira a criar, a justificar, a legitimar, digamos, um comando de uns países por outros. Então, o direito internacional não é algo que a gente possa chamar para o debate
como demonstração dessa vontade de real universalização. Mas, Milton, eu acho que você colocaria uma ressalva para a questão da evolução do direito internacional dos direitos humanos. Quer dizer, na verdade, ainda que eu concorde com você que o direito internacional entre as nações tem esse lado de logro, mas, na verdade, no que diz respeito à especificidade dos direitos humanos, houve um progresso enorme depois de 48. Quer dizer, as convenções, os tratados, afinal, construíram um parâmetro acima das fronteiras. Desde que o homem concreto não esteja em jogo. Quer dizer, os direitos humanos fizeram um progresso, mas não o direito para homens concretos. O caso daquele cidadão que ficou meses no aeroporto de Paris e que não podia ser posto para fora, mas tampouco podia entrar, ele é exemplar dessa inanidade dos direitos chamados humanos de tratar dos homens. Esta coisa do emprego, que devia ser um direito universal, que não é essa coisa de ir e vir que está em todos os tratados e que nós estamos vendo aqui nessa conversa, e a prática nos mostra que esse direito é cada vez mais restringido. O discurso dos direitos humanos tem que ser rapidamente transformado numa possibilidade de atender ao homem concreto. E aí haveria, talvez, digamos assim, uma aproximação maior dessa ideia de humanidade com a qual nós começamos o debate. Mas, Milton, fronteiras não são inevitáveis? Porque o Paulo Sérgio está dizendo que acha péssima essa ideia, na forma que está colocando nesse final de século. Há uma globalização mais ou menos forjada, seletiva, né, com porosidade seletiva, etc. Não é inevitável a existência de fronteiras? Por um geógrafo. E não é qualquer geógrafo. Não. Por favor. É que Estamos ao lado de um prêmio Nobel da Geografia. Isso. Eu disse para um geógrafo. Por favor. Inevitável seria a gente prejulgar da história. Isso me parece um pouco arriscado. As fronteiras, naquilo que elas representarem, a possibilidade de preservar as culturas. Eu ainda creio que é desejável que os povos tenham culturas autênticas, próprias. Se essa cultura tem uma relação com o território, com a permanência dos valores, coisas das quais a gente é chamado a se esquecer neste fim de século, as fronteiras aparecem como uma necessidade. O que é talvez irônico é ver que as fronteiras se tornaram necessárias também para que essa globalização malsã possa se realizar. Exato. Né? Os próprios mercados comuns não se fariam se não houvesse estados para promoverem, claro, desde a primeira letra até a última. Então, a questão, como muitas outras questões que tem esse caráter de ambiguidade, ele somente pode ser estudado a partir da história. A história do passado que nos mostra, que nos explica as formas que se criaram, que são lógicas, como todas as formas históricas são lógicas, e a lógica do presente que nos permite discutir concretamente essa e outras questões. Viu, Caio? Eu só queria emendar, eu sei que você tem uma questão, mas não podia deixar de pegar esse ponto. Todas as formas históricas são lógicas? Isso não é determinístico? Não, é que a realidade, ela é lógica por si mesma. Eu posso interpretá-la de uma forma ou de outra, mas ela, em si, é lógica. A realidade, ela tem uma racionalidade? Eu não usaria esta palavra, porque também ela pode convocar a um outro debate. O que eu apenas diria é que as situações, elas são, como diria, lógicas. Quer dizer, elas existem porque naquele momento foi possível uma confluência de atores e ações que
naquele momento mesmo a gente não vê, a gente discute, a gente blatera para encontrar explicação, e que depois a gente é obrigado a se pôr de acordo, porque aquilo existiu. Então, eu não tenho por que discutir a existência das situações, das coisas. Me ocorreu um outro aspecto. Eu acho que as fronteiras têm que ser sempre qualificadas, na linha do que você disse, né, da cultura. Me ocorreu um exemplo. A definição do Parque Yanomami é decisivo. Precisa ter fronteira, precisa ter o território. Quer dizer, quando o Severo Gomes propôs e a comissão pela criação do Parque Yanomami, aquilo tem que ser defendido rigorosamente. Os garimpeiros não podem entrar lá, os índios não podem ser destruídos, então é preciso ter fronteiras. É preciso ter fronteiras. Então, eu acho que nós temos, nesse sentido que o Milton falou da defesa das culturas, é importante ter estratégias de sobrevivência, fronteiras para as culturas. Então, eu acho que não dá para falar em fronteiras em abstrato, eu acho que nós temos sempre que qualificar. Para os ciganos, hoje eu tenho lido relatórios terríveis sobre as torturas e as execuções extralegais de ciganos. Para os ciganos não pode haver fronteiras. É um povo antiquíssimo que não... Aonde isso? Em que país da O problema da România, entre a România e a Alemanha, a situação é absolutamente terrível. A Alemanha, por exemplo, o ano passado fez uma doação enorme para a România, para que os ciganos alojados na Alemanha que estavam sendo perseguidos voltassem para serem mortos, certamente. Não é? Quer dizer, os horrores que se cometem. Então, a questão das fronteiras, as fronteiras para os refugiados também, todo o problema da área lá, dos Grandes Lagos, né? Agora eu comecei a entender um pouquinho lá, a questão do Ruanda, do Burundi, da Tanzânia, a questão da expulsão dos refugiados. As fronteiras são um fator negativo nessa situação da recusa dos refugiados. Então, eu acho que nós temos sempre que qualificar. E também, se nós estamos falando de fronteiras políticas, se nós estamos falando de fronteiras econômicas, de fronteiras culturais, sem querer esquematizar, mas eu acho que nós estamos progredindo, eu estou aprendendo. Milton, tem essas diferenças para um geógrafo, para ainda mais geografia humana, fronteira política, fronteira cultural, fronteira? Eu creio que sim, É evidente que eu estou digamos, não surpreendido, mas chocado, porque não esperava ter que discutir esse tema, mas eu admito que se pode tratar assim. Que, aliás, é um bom método, porque aí a gente vai traçar essas fronteiras, se for possível, e depois tentar traçar as fronteiras territoriais que se confundiriam que se confundiram quando da existência do Estado Nacional, plena existência do Estado Nacional, com a área de soberania, com a vigência de uma defesa da exclusividade do território para um grupo, que é o Grupo Nacional. Eu vou ousar retomar outra ideia do Milton, é que a única possibilidade de sermos cartógrafos é de termos mapas simultâneos e superpostos. Quer dizer, nós não podemos ter uma cartografia unidimensional quando nós falamos de fronteira. Tem que ser feito esses mapas novos, né, que você vê os relevos das montanhas e que você pode quase imaginar. Então, eu acho que as fronteiras elas têm que ser visualizadas de que fronteira nós estamos falando. Porque senão, no caso da globalização que você falou, foi um desafio ótimo, porque a questão da fronteira, ela desmonta a ideia da globalização. Nós nem falamos ainda das cidades. Eu espero que daqui a pouco a gente chegue às cidades, às terras, às fazendas, não é? As cercas. Eu gosto de cercas. E os quartos? Os quartos dentro de casa. Mas os quartos são importantes, por exemplo. Se nós pensarmos que as favelas... Eu sempre estarei pisando em ovos aqui com o Milton. Se nós pensarmos nas favelas, as favelas são espaços da Idade Média, onde o quarto, o lugar de dormir, o lugar de comer, não estão delimitados. E o espaço público e o espaço privado também não têm fronteiras. Então,
no governo Irondina, como foi uma coisa fantástica nas favelas delimitar espaços públicos, pequenas pracinhas, que as pessoas não podiam jogar lixo, que não podiam pendurar roupa. Era praça, pequena praça. Eu vi vários, a Regina Meyer documentou isso intensamente, eu vi a emoção da população daquelas pequenas pracinhas. Então, é bom ter fronteira, né, naquele caso. Eu queria retomar um pouco a questão da dominação e fronteira. Tem uma história que me acompanha sempre e que ela enfim, eu acho ela bastante emblemática. Inclusive, ela explica um pouco da nossa história enquanto país descoberto por portugueses e colonizados por portugueses, que tem muito a ver com a história de fronteira. Eu vi quando o Celso Laffer era ministro, ele tinha uma tapeçaria atrás dele, não sei se essa tapeçaria continua ainda atrás da cadeira do nosso ministro das Relações Exteriores, mas que mostra um mapa mundi. E é um mapa mundi que eu fui ver, era do tempo em que Portugal dominou o mundo. Eles desenvolveram a cartografia, não foram eles que descobriram a cartografia, mas desenvolveram, como dominavam o mundo, tinha que desenvolver a cartografia. E mostra o mundo, segundo o nosso ponto de vista atual, de ponta cabeça, né? Então está a África assim para cima, você tem Portugal, Inglaterra para baixo. E depois o Milton Santos me corrija se eu estiver errado, mas eu andei lendo depois e descobri que logo depois os ingleses assumiram o domínio dos mares, assumiram todo o monopólio da terra de então, e a primeira coisa que fizeram, quando dominaram a técnica da cartografia, foi inverter, né? Por quê? A Inglaterra tinha que ficar embaixo. Então, colocaram a Inglaterra para cima. E essa é a configuração que a gente tem atual do mapa mundi. Sendo que em relação com o espaço, você não tem qual ponto de apoio para te dizer o que é para cima, o que é para baixo. Talvez o norte, mas por que o norte tem que apontar para cima? Podia ser o norte para baixo, né? Norte magnético, digamos. Porque em relação ao universo, não pode ser para o lado, né? Em relação a que é para cima ou para baixo. E isso tem muito a ver com a história da dominação. Quer dizer, os portugueses ali, timidamente, se acomodaram àquela ideia de ficar ali no meio, ensanduichado, e deixar a África para cima, certo? Os ingleses ficaram irritadíssimos, inverteram. E eu acho que isso tem a ver com a ideia de fronteira, tem a ver com a ideia de cartografia, tem a ver com a ideia das delimitações, das fronteiras que se criam, tanto no quarto, em casa, né, quanto na favela, quanto a fronteira, digamos, racial, a fronteira, a própria fronteira globalizante com essa história. Eu queria sentir de vocês um pouco a respeito dessa ideia. Está o mapa de cabeça para baixo? Acho que está tudo de cabeça para baixo. É só o mapa. Então o mapa está certo. Só que nos fazem crer que está tudo indo bem, não é? Porque a questão da representação, que é o centro da sua questão, da sua pergunta, que me parece muito interessante sua pergunta, a forma de representá-la, ela participa da produção do diário, não é? Ela convoca uma maneira de ver, ela solicita a cumplicidade daquele que olha, não? O mundo atual ele ampliou essa possibilidade, criando formas de representar o mundo muito mais convincentes, para a desgraça da espécie humana, mas que também são muito mais eficazes. E é por isso que as palavras a gente tem que olhar sempre com muita circunspecção, todas, porque nós vivemos um mundo em que as palavras-chave, todas são produzidas com esse efeito, com essa vontade representacional, e entre elas está a palavra fronteira, não é? Então, o debate sobre as fronteiras tem atrás dele muito desta produção de uma visão de mundo que colabora que um certo mundo se crie, se mantenha, se legitime.
Então, o debate sobre a fronteira é emblemático, porque quando eu tomo o tempo dos meus leitores, dos meus ouvintes, dos telespectadores, para discutir a questão da fronteira, isso todos os dias aparece. Hoje nós estamos fazendo isso explicitamente, então nós somos muito mais vulneráveis, mas quando não é explicitamente, a invulnerabilidade do ator é muito maior. E, através dessa discussão, há todo um outro debate de fundo sobre o destino da humanidade que está escondido. Por exemplo, devemos manter as fronteiras? Não devemos manter as fronteiras? Não será que é melhor construir um mundo só, a tal aldeia global que jamais existiu, mas na qual uma boa parte da humanidade foi chamada a acreditar? Que toda a construção ideológica que permite imaginar que se está construindo um mundo de união entre os homens, quando na realidade o que se está buscando é unificação, que é tudo ao contrário da união. E aí, de novo, vem a história das fronteiras, porque se abaixar as fronteiras é para unificar e não para unir, por que eu quero? Por que eu quero suprimi-las? Não seria essa uma forma de justificar a delimitação? Porque, veja, o tempo todo nós ficamos nesse movimento pendular. Fronteiras são boas, porque resgatam e preservam a cultura. Elas permitem a guarda da identidade de determinadas populações. De outro lado, fronteiras não são boas, porque elas podem negar a ideia da humanidade em conjunto. Não? Do ponto de vista da noção, por exemplo, de direitos humanos, Paulo Sérgio, as fronteiras, elas podem ser consideradas, digamos, uma violência? Olha, depende, né? Quer dizer, eu acho que nós devemos nos deslocar um pouco dessa visualização da fronteira barreira política, né? Porque, na verdade, em termos dos direitos humanos, se você pensa dentro das sociedades, as fronteiras são um desastre, né? Eu aprendi muito nesse seminário sobre globalização e megacidades, que eu não sabia de nada. Essa questão, essa nossa cidade, né? Essa nossa cidade, que você tropeça em fronteiras. É claro que primeiro nós também temos que falar, o Milton falou da representação, nós temos que falar das fronteiras da etiqueta, né? As fronteiras da nossa própria representação, né? Nós todos tínhamos, no final dessa peça, Antony e Cleópatra, que agora passou aqui a semana passada, terminava com uma frase do Sir Walter Raleigh no final, não era do Shakespeare, mas era um uso que eles fizeram. A nossa vida inteira é uma sucessão de representações, durante a vida. Não a representação no sentido ideológico, mas do representar teatralmente. Só a morte é que faz cessar. A morte não admite nenhuma representação, é o fim da representação definitiva. Essa nossa vida na sociedade, ou a vida na cidade, é uma vida que nós vivemos na plena construção de fronteiras. Peguem todas as megacidades brasileiras, né? A forma do que a maioria da população está condenada a viver sob fronteiras. A 10 quilômetros do Marco da Praça da Sé, há uma fronteira indelével dos direitos civis. Especialmente se o cidadão for não branco, e a uma certa hora da noite, ele não tem direito nenhum. E há funcionários do Estado que asseguram essa fronteira que não há marcos. Não é porque a polícia funciona como guarda-fronteiras no Brasil. Na maior parte das cidades de Los Angeles, Chicago, Nova York, ela funciona quase da mesma maneira. Um pouquinho menos guarda-fronteira, mas essa duana que protege como é a folha que está associada, eu posso citar a folha aqui, eu gosto tanto desse mapa da exclusão social, eu vim preparado, excelente esse mapa da exclusão social, e aqui é um mundinho. Não é só a Folha que você está citando, porque foi a PUC que fez esse mapa. Por favor, a PUC e a Folha de São Paulo. Esse mundinho aqui, que são as áreas onde moram os brancos,
os afluentes, a classe média, o que se chamava antigamente classe dominante, todos aqui nesse mundinho, né? E o resto está condenado, não se comunica. E a construção da cidade, ela exacerba essas fronteiras, né? E todas as megacidades brasileiras funcionam dessa maneira. Eu ouvi o Jorge Borja, que é um urbanista catalão, dizendo que a humanidade está justamente em quebrar essas barreiras, por abaixo os muros. A Teresa Caldeira tem a tese dela, o lindo livro que vai sair, Cidade de Muros, né? Os condomínios paulistas fechados. Então, eu acho que para os direitos humanos, entendidos, por exemplo, enquanto direitos civis, a fronteira é um desastre. E não há país, a meu ver, entre as democracias ditas ocidentais, com mais fronteiras do que nós, né? Nós somos o país brejeiro, simpático, cordial, mas isso aqui é um país pleno. Você tropeça em fronteiras, tudo muito dissimulado, tudo. A nossa dominação ela foi tão bem engendrada, né? Mas é um país racista, não é? Que é a fronteira maior entre os brancos e o universo dos não brancos. Eu não tenho muita competência para falar nisso. Eu estou falando o que nos diz respeito. Não, mas eu acho que você tem toda a razão. Agora, volta a um tema antigo que já se discutiu muito e já escrevemos também sobre ele, que é um pouco a nossa responsabilidade, E aí eu incluo toda a minha geração, né, nessa responsabilidade. Quer dizer, se existe isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, o meu pai, a minha família, me deu escola pública. Eu nunca paguei escola, certo? Me deu, eu não precisava de ônibus para me levar na escola, eu tinha transporte para ir para a escola. O público eu podia ir a pé, porque a escola era perto, né? Eu não precisava de guarda na rua, não precisava morar em condomínio fechado, certo? E hoje, essa pessoal que você delimitou tão bem, né? Ele se fecha em condomínios, ele cria a sua polícia particular, ele construiu a escola para o seu filho, quer dizer, ele paga a escola particular. Eu tinha a Santa Casa de Misericórdia para cuidar, para onde as mulheres tinham os filhos, onde se levava as crianças quando estavam doentes. Isso é a geração dos meus pais. Nós tínhamos um país menos cheio de fronteiras, de todos os tipos, do que se tem hoje. Eu acho que a responsabilidade da nossa geração é muito grande, porque como o Estado foi se desobrigando da escola, da saúde, do transporte, da segurança, para falar 4 coisas fundamentais, essa classe média, essa pequena elite, ou essa classe dominante, etc., foi criando mecanismos próprios para suplantar aquilo que o Estado não dava. Mas eu não me incluo, quer dizer, essa nossa responsabilidade deve ser um pouco desagregada, porque eu não me falando sinto... genericamente. Eu não me sinto absolutamente responsável, a não ser nas minhas práticas atuais. Mas se você levar em conta que durante 20 anos nós não tivemos responsabilidade nenhuma nisso, quer dizer, só tivemos responsabilidade nos erros dentro da resistência. Durante 20 anos... Não, Paulo Sérgio, mas a sociedade foi se fechando e criando essa fronteira. O Estado não dava educação, aí o que fizeram os homens e mulheres? Um Estado dominado por pequenas tribos, quer dizer, um Estado instrumentalizado por determinadas oligarquias dentro das suas... oligarquias de tipo novo, dentro da sua fronteira. Sem dúvida. Eu não me incluo absolutamente nessa responsabilidade. Só me incluo a responsabilidade por não estar do outro lado. Agora, eu acho que não, mesmo que você não se inclua, você está incluído, porque seguramente você tem um convênio médico, você tem... Teus filhos vão para uma escola particular. Eu acho que para você resistir na tua rua deve ter um guarda noturno. Quer dizer, eu acho que é evidente que sim. Agora, mesmo que você não queira, você está incluído. Não, eu sei, tem que sobreviver. Mas essa a questão da inclusão você assumir a sua fronteira, para ficarmos dentro do tema, não é? Você não é a fronteira que nos
nos autodefine. Quer dizer, você está dentro de uma fronteira, mas você denuncia a fronteira. Mas somos nós que a definimos. Vamos lá, Milton, por favor, dirima isso. Se a gente não poderia retomar a questão por outro aspecto. Quer dizer, as fronteiras aparecem como forma, por conseguinte, como algo que parece acabado, mas elas são um momento de um processo. Então, eu não sei se a gente fazer a crítica das fronteiras dentro da cidade, como estão, é realmente importante. Mas eu creio que a crítica deveria ir um pouco mais para trás. Quer dizer, o que é que leva a isso? Por que é que as cidades se fragmentam dessa forma injusta e perversa? Esse processo não está ligado à maneira como nós decidimos participar da história universal no Brasil? Porque a minha preocupação atual é de que esse fenômeno que nós estamos vivendo, da história contemporânea no Brasil, ele não é tratado com a seriedade e a profundidade que merece, e os intelectuais brasileiros têm uma enorme culpa nisso. Eu culparia a intelectualidade brasileira pela sua ausência nessa discussão, se a qual a gente não entende, porque senão nós vamos continuar culpando apenas as classes médias glamourosas e empanturradas, que são culpadas, sem dúvida, mas elas também são conduzidas a uma forma de interpretação do mundo que resulta de um processo mais vasto. Ora, não há país no mundo mais desguarnecido diante da perversidade que se está gestando no centro de poder mundial que o Brasil. Inclusive, o Brasil tem um dado central, que é a dificuldade que tem os intelectuais no Brasil de discutir as questões. A história da atividade intelectual recente no Brasil deveria ser reescrita. Não é? Seria o caso do Sérgio Miceli reescrever completamente o seu livro. Por quê? Se eu não entendo a maneira como a intelectualidade brasileira se recusou a discutir as questões centrais do nosso tempo, eu não entendo também a dificuldade de entender as coisas que estão se passando no território brasileiro. Mas, Milton, fazer igual o Caio Túlio faria agora. E qual é a sua culpa? A minha culpa é nenhuma. Porque você é da intelectualidade brasileira. Sim, mas eu tento fazer isso, eu tento fazer essa análise. Tento fazê-la quase sozinho, na medida em que esse debate é praticamente impossível, por falta de interlocutor. E, no presente do país, creio que a discussão do país se tornou mais difícil sobre certos aspectos. Mas por quê, Milton? Por que no presente fica mais difícil? Eu creio que a presença da intelectualidade brasileira no aparelho de Estado, a intelectualidade brasileira que participa do aparelho de Estado, que se recusa a discutir seriamente as questões centrais do país e do mundo, mas ela sempre participou. E, ao mesmo tempo, se mantém como líder da inteligência brasileira, ao mesmo tempo, o que é desastroso para o país. Então, a sua interpretação tem como consequência essa incapacidade que nós temos de enfrentar o país, o mundo, e construir uma teoria válida do Brasil. Para esclarecer um pouco melhor o que você está querendo nos dizer, você acha que, em tese, o intelectual deve se manter longe do aparelho do Estado, ou ele pode estar? Eu não disse isso. Não, eu sei que você não disse isso. Eu quero entender. Ele pode ocasionalmente estar lá. No caso atual, Fernando Henrique Cardoso, você acha que é uma questão ocasional? Eu não vou discutir pessoas, porque seria muito difícil. Mas os intelectuais que estão no poder, né? Até poderia, né? Mas eu creio que ele representa. A forma como se criou uma aristocracia intelectual no Brasil, que não está muito bem explicada ainda, né? Pelo menos não está muito bem escrita, tem que ver com a maneira como a gente pensa o país. Porque há
digamos, um papel de esmagamento dos outros intelectuais por parte de uma clique dominante dentro da inteligência, né, por diversos meios, que elide o debate mais penetrante e convoca ao debate marginal, em vez de sugerir o debate central. Eu não estou fugindo da questão das fronteiras. Sim. Eu estou apenas querendo traçar um quadro mais amplo para que a gente não comece o debate do meio, porque é um grave perigo o de aceitar começar o debate a partir das formas concretas que ele toma, a forma, digamos, das suas cristalizações formais, o que impede de ver o processo. É isso que é importante, se a gente quer trabalhar no sentido da construção de outra coisa. Então, por isso, não escapou mesmo da questão. Acho que o Caio colocou corretamente, né, a tarefa dos intelectuais, né, dessa inteligência que você menciona, dentro da realidade brasileira. Você está levantando uma possibilidade, queria ouvir o Paulo Sérgio em relação a isso, de que quando o Paulo Sérgio mostra esse mapa da exclusão, né, da cidade de São Paulo e que vale para outros locais no país, né, esse mapa que fala quais são as fronteiras entre bem viver e mal viver. Na prática, quais são as fronteiras entre ser humano e ser menos humano, no sentido de possibilidade. Os intelectuais têm um papel no estabelecimento dessas fronteiras. Você argumenta que esse papel não vem sendo extremamente positivo, é isso? Não nessa questão, porque... Não só essa, no geral. Aí, né? Já é uma interpretação segunda. Né? Eu estou me referindo à interpretação primeira, não é, que cobre todas as outras interpretações. Quer dizer, eu creio que esse trabalho, que eu já tinha lido antes, por dever de ofício, ele é extraordinário, ele tem um enorme valor. Felicito a PUC e a Folha por haverem produzido e publicado esse trabalho. Tem que ser feito isso também, porque há uma divisão de trabalho a ser feita, não? Na atividade intelectual. O que eu estou reclamando é outra coisa, quer dizer, essa questão da fronteira é crucial, porque é o país que nós queremos. Quer dizer, que fronteiras a gente vai desejar que permaneçam como limite, como barreira? Que fronteiras a gente vai admitir que sejam porosas? Quem ou que desejamos que participe como vetor furando essa porosidade? Que ou quem desejamos que se mantenha num tecido durável para defender o quê? Acho que é tudo isso que a questão da fronteira coloca. Mas isso coloca também uma visão, ao mesmo tempo, de mundo e de país, que me parece que é ainda uma tarefa conjunta dos intelectuais e dos políticos. Conjunta, mas não concomitante, porque eu não tenho por que trabalhar com políticos. Não faz parte do meu trabalho. É que o Milton Santos, Paulo, disse que não dá para trabalhar com político. Ele não disse assim, de forma tão anti-weberiana, mas enunciava um pouco isso. Você é um cientista político, faz política, Milton também, né? Faz política, está ajudando a organizar o Plano Nacional de Direitos Humanos do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Pode ou não pode trabalhar com política? Olha, qual é a fronteira disso? Antes eu queria retomar o que o Milton falava. Na verdade, eu entendi muito bem o que ele falou. Mas eu não espero muito dos intelectuais, sabe? Eu acho que esse entendimento global, geral, esse trabalho, acho que alguns poucos podem fazer, né? O nosso amigo Celso Furtado, cada dia a gente gosta mais e admira mais. Quer dizer, o que nós devemos, a dignidade do Celso Furtado é algo fantástico, né? A integridade do Celso. Antônio Cândido, né? Quer dizer, há essas pequenas ilhas, né, nessa geleia geral da intelectualidade brasileira, que eu acho que realmente conseguem fazer isso que você diz. Eu acho que o que há deve haver uma certa divisão de tarefa. Eu acho que a ausência dessa compreensão
mais abrangente, não dificulta explicações mais localizadas. O Michel Debrun, que é um professor da Unicamp, um cientista político, ele achava que as universidades hoje no Brasil deviam ser um tipo novo de intelectual orgânico que pegariam essas questões tipo meio ambiente, ou a violência, ou o racismo e se dedicassem a pensar e a visualizar intervenções. Mal ou bem, só para fazer um pouquinho de poliana, a PUC faz, a USP também faz, mas a universidade no Brasil faz muito menos. Quer dizer, a universidade no Brasil é realmente um território de fronteira, de treinamento das classes dirigentes. E eu acho isso muito cansativo, a universidade brasileira. É uma universidade de uma cor só, com pequenas inserções de outros setores sociais. E eu acho que a maioria dos intelectuais formados na universidade não faz, evidentemente, esse papel que você espera. A questão do relacionamento com os políticos depende de quem, né? Por exemplo, trabalhar com um político como o senador Romeu Tuma, que serviu a um Estado policial, realmente nem pensar, né? Depois, fora desse extremo, há outras categorias que você conversa ou não conversa. Eu não vejo muito problema. Acho que é importante ter a noção dos limites. Há uma especificidade do ser intelectual. Não confundir frequência modulada com onda curta, em termos de não bacar o intelectual quando está fazendo política ou vice-versa. Eu acho que os cientistas políticos, especialmente, eles têm uma vocação de serem assessores do príncipe, que eu acho que é importante. Eu que já fui assessor de uma pessoa que eu gosto demais, professor dessa universidade, que é o governador Montoro, que foi realmente algo extraordinário poder ter trabalhado com o governador Montoro, é uma experiência agradabilíssima, né? Agora, é evidente que eu acho que as tribos devem ficar bem diferenciadas, não confundirmos. No que diz respeito a questão digamos, de tempo, de usar o relógio convenientemente. E não nos enganarmos também, não. Descobrir o momento de voltar para a sua especulação. Talvez seja isso, né? E não fazer uma coisa fazendo a outra. Nesse caso do plano, na verdade, não se trata apenas algo do interesse do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas é algo que diz respeito a uma obrigação assumida pelo Estado brasileiro diante do contexto dos tratados internacionais, é uma solicitação da Conferência de Viena, de 93. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, especialmente quando esse governo tem expressado como nenhum governo antes. E a senadora Benedita da Silva, nossa amiga senadora Benedita da Silva, recentemente, nessa questão da mobilização da Marcha dos Negros, as comemorações de Zumbi, a comunidade negra não pode ficar esperando que um governo dos sonhos de alguns partidos ou de algumas pessoas se realize. Se há um governo que quer fazer o diálogo democrático em relação da questão da luta contra o racismo e da promoção dos direitos civis, eu acho que... O diálogo que este governo, na realidade, não fez nada. Aquele decreto que saiu no dia 20 de novembro é uma vergonha. Aquilo é de um ridículo total. Qual decreto? Um decreto bobo, cerimonial, assinado pelo presidente da República, que promete coisas sem data, condena sem propor sanções, sugere sem alinhar objetivos, de um ridículo total, do ponto de vista da ciência política, algo detestável. Quer dizer que... Então, quer dizer que os direitos... Parece que você não gostou do decreto. Não, de jeito nenhum, não podia gostar. Não podia gostar porque considerei aquilo um desaforo.
Considerei aquilo uma falta de respeito, simplesmente. O presidente, que é nosso colega, escreveu sobre os negros na sua juventude, que prometeu no seu discurso de posse cuidar da nação negra, não? E que no dia onde há uma comemoração importante, defronta a nação com aquele papel, me parece que isso é brincar com uma parte importante da população brasileira. Não sei, eu não posso contestar inteiramente o que você diz, mas eu não seria, recusaria de uma forma brutal as iniciativas que foram feitas. Eu acho que nessa tradição do Estado brasileiro, em que todos os presidentes da República passaram ao largo de toda essa temática, mesmo que você possa ver essas limitações, eu acho que é importante desencadear uma nova dinâmica. Mas não, eu não queria interromper, mas aí também não. Aí também não, porque se eu sou o presidente da República e eu tenho 1 ano para preparar um decreto, eu preparo um decreto oferecendo alguma solução. É uma brincadeira, que depois de 1 ano o presidente propõe uma comissão a mais. Não, não é assim que se faz política. Desculpe entrar na sua seara, mas eu creio que... Não é a minha seara. Na fronteira dele. O poder tem que ser exercido a partir da possibilidade de utilizar a informação que só ele tem. E daí construir, digamos, cenários de mudança e propor. Não são os negros que vão propor. Os negros não têm os meios de conhecer o funcionamento real do Brasil. Não têm. Então, dizer que a senadora Benedita é uma mulher extraordinária, porque tem uma grande admiração. É evidente que é uma pessoa bem educada. Se ela é convidada para jantar com o presidente, ela vai. Me parece normal. Também. Agora, isso não tem nada a ver com o que o presidente faz. Né? Mas eu vou parar aqui, porque senão... Não, mas você pegou um tema mesmo? Não, eu não... É uma seara boa. Eu teria que discordar do Milton, mas eu acho que não. Eu acho que nós devemos reconhecer essa fronteira. Primeiro porque eu não posso falar sobre a comunidade negra. Seria muita pretensão de um branco falar dessa maneira. Mas está certo? No que diz... Você está certo que é branco? Essa suposição me honra enormemente. Eu fico encantado com essa presunção, essa possibilidade. O que eu acho, Milton, eu creio que o debate em relação às medidas que foram feitas seja essencial. Mas eu ouvi de outras lideranças da comunidade negra outras avaliações menos implacáveis. Então, eu resgataria alguma coisa do gesto. Mas eu proporia que nós reconhecêssemos essa fronteira. O Caio está pronto para... Ele não vai perguntar agora das responsabilidades, né? Mas ele está... Não, Não, isso, decididamente, eu acho que nós temos que recusar. Quer dizer, a nossa geração tem que recusar essa responsabilidade. A responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é de várias fronteiras que a ditadura estabeleceu. Por exemplo, a superrepresentação política dos estados menos populosos do Norte e do Nordeste. Essa é uma fronteira da responsabilidade. Peraí, Paulo Sérgio, mas nós podemos mudar isso agora. A nossa geração pode mudar isso. Não, mas eu acho que o conceito de geração não vale para essa responsabilidade política. Quer dizer, eu não me reconheço em toda a geração. A geração de idade, claro, nós temos alguns pontos de contato, mas eu acho que há diferenciações, há fronteiras a serem estabelecidas. Quer dizer, o fato de nós estarmos, quer dizer, não digo nós, gostosamente nós estaríamos na mesma geração, mas eu acho que o fato de algumas pessoas estarem na mesma geração elas não recebem iguais cotas de responsabilidade política.
Evidente, porque existem as fronteiras, né? Novamente voltamos. É evidente. Agora, a possibilidade de mudança é muito premente. E aí é uma coisa que a gente consegue ver pouco, porque as coisas também não ocorrem da maneira que a gente imagina que possam ocorrer rapidamente. Mas a possibilidade de uma reversão desse quadro, a possibilidade de uma... O que as pessoas querem? Querem ter direito a emprego, querem ter uma vida digna, querem ter segurança, querem ter transporte, querem ter saúde, querem ter ar para respirar, né? Agora, vivendo numa cidade como São Paulo, você vê que isso é cada dia mais difícil. Com o nosso governo, sem o nosso governo, com ditadura ou sem ditadura, as fronteiras estão cada vez mais se apertando. Mas essas fronteiras são engendradas. E aí tem a responsabilidade de uma geração que está aí e à qual nós pertencemos. Hoje a cidade de São Paulo, ela tem a sua vida está agravada. Esse mapa, ele tem esse... Por que que no Jardim Sant'Angela a taxa de homicídios é de 222 por 100 mil, entre 15 e 24 anos? A taxa nacional brasileira é 12. Você acha que dá para viver no Jardim Sant'Angelo com 222 homicídios por 100 mil? Agora, quem é a responsabilidade? É nossa, da nossa geração? Não, são dos incompetentes também, que são eleitos. Tem uma palavra boa para isso, que é também. Quer dizer, são os que são eleitos. Quer dizer, eu não tenho responsabilidade absolutamente direta na incompetência, da vitimização, da carência dessa população. Eu não tenho responsabilidade direta. Acho que os processos políticos têm responsabilidade, os que são eleitos, a forma que os intelectuais não participam. Desculpa, Alceu, mas é uma posição bastante cômoda e que resolve o teu problema individual. Agora, quer queira, quer não, estamos todos juntos num barco só. A gente pode fechar os olhos ou pode brigar. Há vários camarotes. Você é um exemplo de que está brigando por isso. Então, contra eu estou no outro camarote. Não, mas você está brigando contra isso. E essa briga tua, mesmo que você não queira, mostra a tua responsabilidade. Entendeu? Nós assumimos um outro tipo de responsabilidade. Bom, nós não assumimos em bloco as responsabilidades por esses horrores. Mas é evidente que não. Eu teria uma... Voltamos. Eu faria uma intervenção... Para acalmar o debate. O Milton já quis puxar isso. Para acalmar o debate. Eu creio que a questão da responsabilidade, a gente vai poder apontar daqui a pouco a responsabilidade de parte da geração. Porque a construção da democracia de mercado, que é fundamental para a institucionalização da globalização, era o resultado do trabalho conjunto de intelectuais do Sul e do Norte, que sentaram em torno de mesas que nós sabemos quais, para propor esse modelo político para o resto do mundo, essa democracia autoritariamente imposta, e que é a condição da criação dessa porosidade das fronteiras. Quer dizer, para retomar a questão, quer dizer, as fronteiras são porosas porque criaram-se condições para uma fluidez de certos fatores, de certos atores que desrespeitam pela sua própria natureza as fronteiras, que são os grandes bancos, as grandes empresas, a informação verticalizada e o chamado mercado global, e que furam as fronteiras, criando a desordem. Porque a desordem dentro das fronteiras é um resultado dessa presença desses fatores de desagregação, que são fatores de desagregação, mas que não poderiam entrar nos países se não fosse o compromisso assumido no nível político e intelectual, diferente, às vezes se unem em certas pessoas, mas que não são obrigatoriamente unidos, de formular essa teoria ou não formular contra a teoria. Então, esses são responsáveis. Você não está incluído, mas há responsáveis, que são da nossa geração, se nós considerarmos que uma geração compreende os homens de todas as idades presentes num dado lapso de tempo. Então, a questão, eu estou querendo ficar mais perto de vocês, né? Então, a questão da fronteira, tal como ela se dá hoje, concretamente, tem que ver com isso. Porque não é a técnica que cria
a porosidade, é até mais a desregulação. E a desregulação, ela é normada. Mais uma vez, a gente usa uma palavra equivocada, quer dizer, que cria um equívoco. Se fala em desregulação quando ela é criada por normas. E essas normas são legitimadas, justificadas e sugeridas por intelectuais. Então, Milton, você fala em ações efetivas, você se indignou com o decreto do dia 20 de novembro, na data comemorativa à morte de Zumbi dos Palmares. A gente sabe que a discriminação racial, por exemplo, é uma forma fechada de fronteira de estabelecer direitos e possibilidades no mundo. Mas o que você pensa desse termo que está sendo utilizado hoje, que é a chamada discriminação positiva? Ou seja, o estabelecimento de alguns territórios reservados para, digamos, não brancos, como já tem em outros países, dentro da universidade, dentro do mercado de trabalho. O que você acha dessa fronteira? Seria essa uma medida efetiva? Mas aí não é fronteira, ao contrário, é romper fronteira, não é território. O que os negros desejam é ser com todo mundo. Então onde é que está a fronteira? A fronteira existe agora. Basta chegar na USP, que é uma vergonha, que é a maior universidade do Brasil, ela decida não aceitar. Ela não tem um número de negros que poderia ter se quisesse. Então, é isso que é a fronteira. Essa fronteira que, nesse caso, não é invisível, não é? Não é inconsútil, ela é selvagem, não? Eu creio que é urgente, é indispensável que rapidamente se busquem medidas compensatórias, que não deve se limitar a dar vaga para negro nas universidades, tem também que deixá-los comer bem, que deixar os negros dormir bem, morar bem, poder conviver com pessoas que facilitem, digamos, a sua ilustração. Quer dizer, criar todo um clima que seja realmente compensatório. Porque se dão as vagas e dentro de 10 anos se haverá resultados não muito bons, isso que é presumível, se os negros que vêm da maioria de uma baixa status social vão para uma universidade, eles vão ter notas não muito boas. Então, se dirá, como hoje nos Estados Unidos, que os negros são realmente incapazes, que eles... E não há por que ajudá-los, porque eles não aproveitam as oportunidades. Então, é tudo isso que eu acho que poderia ser feito rapidamente para que a fronteira fosse de outro tipo. Eu concordo totalmente com o Milton. E eu acho que é um escândalo a universidade. Por isso que eu não espero grande coisa dos intelectuais universitários. É fantástico como a Universidade de São Paulo convive com esse escândalo, que é mais de 50 anos formados. Nós temos 150, somos 150 na faculdade, professores na faculdade, não é? 150 professores na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ao todo? Ao todo. E talvez haja 2 ou 3 que não sejam brancos, enfim, pelos critérios aparentes, como eu, não é? Mas isso é... Mas não, o fato de nós convivermos com essa tranquilidade e o fato dos intelectuais conviverem com a tranquilidade que há um juiz no Tribunal de Assalda Criminal negro. Não há juízes negros, não há advogados, não há promotores, enfim, as carreiras jurídicas estão vazias da presença negra. O que deve ser feito? Eu concordo com o Milton que não é só o problema de reservar a vaga. Nós temos, por exemplo, e alguma coisa que nós já falamos, nós temos que defender bolsas para o treinamento para o vestibular, enquanto existe o vestibular. Favorecer que mais negros entrem nas faculdades jurídicas. Depois de entrarem, eles precisam ter bolsa também, porque senão vão se evadir da universidade, como o grupo que tem maior evasão escolar são os não brancos na escola primária brasileira. Então, eu acho que isso aí, responsabilidade, aí eu aceito. Essa responsabilidade, como nós convivemos alegremente com uma discriminação implantada de fato. E agora já começamos a ridicularizar essa questão das políticas compensatórias. Agora, se não houver política compensatória, os negros vão continuar onde sempre estiveram, fora dos locais de recurso de poder. Eu estou falando como branco. Isso me incomoda a mim. Na realidade, será ainda pior, porque a globalização, ela não só cria fracos na sociedade, como ela amplia a posição de fraqueza de quem já está.
porque se os negros não têm uma boa educação, como terão acesso aos empregos que sugerem um mínimo de formação? Não vão entrar na grande avenida da informação. Quer dizer que a situação do negro no Brasil, ela aponta para uma problemática ainda mais grave do que a que nós estamos hoje testemunhando. A sorte é que, ainda que seja em faculdade de menor brilho, os negros aumentam a sua presença. E, com isso, o seu potencial de revolta. Ainda que o entendimento total da situação não seja muito claro, mas essa capacidade de revolta, de insatisfação, esse fermento que se está criando, e que vai ter importância. O Celso Furtado, que é nosso velho amigo, privamos com ele faz muito tempo, ele dizia, já naquele tempo, 25 anos atrás, que ele temia por não por uma convulsão social, mas por uma fratura social, que está aí, e que não se quer ver. Eu acho que haveria que cuidar disso rapidamente. Aprofundando um pouco nessa linha e pensando no próprio aprofundamento do conceito de fronteira, o que eu me pergunto, e é uma dúvida, uma questão grande, é que quanto mais esse grupo social que tem uma história, tem uma cultura, é diverso, tem toda a sua diferença, né, em relação a determinadas outras culturas, né, quanto mais ele chega, entra nesse mercado, participa dessa cultura, que também é branca, né, menos original ele fica, mais ele se integra e menos se preserva a sua própria diversidade. Como é que você explica isso? Eu queria, Milton, resguardar da diferença, que você usasse também no exemplo. O Caio fala, como é que ele guarda a originalidade se ele se integra? Como é que você pensa isso também num tema como o da fronteira para os Yanomamis? Respeitada, é óbvio que eu não estou colocando a situação como idêntica, mas do ponto de vista da simbologia humana, como é que você cerca uma cultura para preservá-la e uma outra você deseja que ela, ou se discute a possibilidade dela se espalhar, se disseminar? Em primeiro lugar, os Yanomamis são, como os índios todos, os queridinhos da nação, não é o caso dos negros. Há uma enorme diferença entre o tratamento que é dado aos índios no Brasil e aos negros, né? Mas é um tratamento paternal, né? Mas simbólico. Um enorme simbolismo confundido com a noção de correção vis-à-vis da nação. E os negros são silenciados como isso. Não é? Eu creio que os negros desejam sua imersão no Brasil. Não vou falar de integração, porque isso me lembra uma linguagem usada na Europa e que revolta aqueles que são convocados a se integrar. Correto. Mas a questão é que este é um país que desejamos que seja um país onde as pessoas se integrem guardando os elementos da cultura que possam guardar, porque não é uma questão de desejar guardar, é de poder guardar. Não renunciar. A questão que se coloca hoje muito mais de que essa é a da pasteurização desse elemento cultural no mundo, dessa diferenciação central no mundo, que resulta dessa porosidade das fronteiras nacionais, em grande parte, não é? E que não tem objetivo teleológico nenhum. Eu acho que essa que é a questão central, essa busca de uma finalidade, né? Na qual a gente pode estar unido pensando no Brasil e continuar pensando numa comunidade particular, sobretudo agora. Quer dizer, desarmar os movimentos negros sob pretexto que podem ser uma possibilidade de agravo à nação, me parece que é conter a única possibilidade que os movimentos têm de propor outra coisa. Na medida em que a sociedade chamada branca, e que é branca mesmo, não alcança
não alcança participar plenamente dessa questão. Eu estive numa solenidade em um lugar muito querido nosso, e o dirigente máximo dessa instituição, dirigindo os seus negros, se referia frequentemente a vocês. Vocês, os negros que estavam diante dele. Outra coisa. Mas nós não queremos isso, queremos ser parte desta nação. Essa é uma questão, né, que nós amarramos dentro da relação de fronteiras mesmo, né, entre vocês e nós, né, na conversa que você menciona aí em relação ao dirigente. Tem uma questão que vem de Pelotas, Rio Grande do Sul, do Paulo Roberto Soares, que é geógrafo, e pede para os dois, né, que façam um pequeno apanhado aí sobre a questão das fronteiras no Brasil, né, que vocês examinem a partir da questão regional, Norte, Sul, Nordeste, tendo em vista a abertura do Brasil, do que ele diz aqui, que seria a abertura do Brasil para a globalização. Como é que fica a questão Norte, Sul e Nordeste frente à globalização? Paulo Sérgio Pinheiro. Eu esperava que o Milton resolvesse esse problema. Eu tomaria isso pela algo que me surpreende intensamente, que é o renascimento dos racismos interregionais, quer dizer, especialmente aqui em São Paulo, que os quatrocentões são tão poucos, e que as pessoas, inclusive um deputado, enfim, de nome imigrante, resolveu fazer, eu não vou dizer o nome dele, que eu acho que é tão ofensivo isso, resolveu fazer um projeto restringindo o atendimento social, da Previdência Social, aos residentes de São Paulo e aos não migrantes. É uma proposta que vai dar em forno crematório. Então é melhor nem citar o nome dele. Eu acho chocante que a essa altura do campeonato isso ocorra. Há prefeitos lá, não é o prefeito de Pelotas, mas por ali, há prefeitos no Rio Grande do Sul que fecham as fronteiras das cidades para os migrantes. Há fronteiras municipais estabelecidas com polícias municipais e tudo barrando os migrantes. Há cidades em que mendigos não entram, que caminhantes também não entram. Então, eu acho que essa nossa inserção na globalização, ela tem acirrado essas fronteiras, esse absurdo de fronteiras municipais, né? Daqui a pouco nós vamos precisar de passaporte interno para circular. Pelo menos algumas classes já precisam. Eles precisam ter outra fronteira nessa esquizofrênica nessa sociedade brasileira, Precisa ter aparência. que você precisa ter a carteira de trabalho, precisa ter o passaporte de trabalho, que é a fronteira do ocupado e do desocupado, que é do marginal, do que está à margem e do que não está à margem. Eu acho que esse acirramento da desigualdade no Brasil, quer dizer, de ano para ano se agrava o fosso entre os mais ricos e mais pobres. Hoje nós somos, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o país mais desigual do mundo. A renda dos 20% mais ricos é 41 vezes maior do que a renda dos 20% mais pobres. Então, eu acho que a globalização não é uma garantia da porosidade das fronteiras internas, mas é do acirramento da especificidade, do racismo, da discriminação. Mas eu acho que o Milton vai dizer melhor. Eu vou entrar por outro lado para chegar ao mesmo resultado. Eu vou fazê-lo como geógrafo. Eu creio que uma das razões do Estado hoje é produzir a geografia necessária às grandes empresas. E, no caso do Brasil, a gente teria dois Brasis, né? Um formado pelo Sudeste, o Sul e as suas ramificações, Mato Grosso do Sul, etc., onde o território é o bom lugar para que a globalização se realize. Quer dizer, o lugar onde esses fluxos característicos de nossa época encontram a possibilidade de se estabelecer. Também se estabelece no Norte e no Nordeste, mas em pontos.
de modo que a eficácia desse estabelecimento é menor. Quer dizer, esse tecido, que é, como todos nós sabemos, criador de má riqueza, ele se encontra aqui. Então, haverá uma agravação da desigualdade regional, porque, inclusive, é nesta área que está, digamos assim, o subcentro de comando estratégico formado pelos bancos, que tem uma visão panóptica do território e que o organizam a despeito do Estado. Então, eu concordo com Paulo Sérgio, quer dizer, que a situação atual, ela necessita essa visão para que a gente possa enfrentar, eventualmente, a vontade de minorar a chamada desigualdade regional. Muito bom. Caio. Tem uma pergunta do Pereira, daqui da plateia, para ambos. Ele se questiona: as fronteiras não constituem a graça da vida? Quando forem eliminadas, o que iremos discutir? Fronteiras, a graça da vida. Quando forem eliminadas? O que nós vamos discutir? É gracioso, Paulo? Eu não acho, quer dizer, depende de que fronteira. Eu acho que a fronteira da privacidade, a fronteira da proteção dos direitos, eu acho uma graça enorme. Agora, a maior parte das fronteiras, as fronteiras do racismo, da discriminação, do preconceito, eu acho absolutamente detestáveis. E as fronteiras nacionais do tipo que o primeiro mundo está impondo ao terceiro e quarto são absolutamente detestáveis. Eu ia dizer que na primeira pergunta, nós, de uma certa forma, replicamos aquilo que a Europa ou os Estados Unidos como um todo nos aplicam. Quer dizer, nós fazemos uma macaquice em relação aos brasileiros nordestinos ou em relação aos não brancos. Quer dizer, essas fronteiras muito sutis do racismo. Novamente, para elogiar a Folha, houve o lindo livro do Racismo Cordial e a pesquisa. Eu acho que nenhum racismo é cordial, mas eu gosto do título. Mas é esse racismo esquizofrênico, extremamente dissimulado, né? Nós somos basicamente dissimulados, perversos. O brasileiro é, antes de tudo, um dissimulado, né? Especialmente aqueles nas posições de mando e com recursos de poder. Então, Pereira, eu acho isso absolutamente detestável, eu não acho graça nenhuma. Milton, acha? Teria geografia sem fronteiras e geógrafos, portanto? Não creio que é uma questão de sobrevivência pessoal. Mas, quer dizer, a fronteira, ela vem do sentimento de identidade, de exclusividade, não é? Que um grupo decide corporificar num limite que é mantido graças ao poder a partir da Constituição do Estado Nacional, não é? Eu creio que a fronteira, ela pode continuar existindo se ela garantir aquela outra razão da territorialidade, que é a compartimentação da interação entre os homens. Quer dizer, essa interação entre os homens, que frequentemente é um sinal de cultura, o que garante a continuidade da cultura. Então, talvez por aí a gente pudesse dar uma resposta preliminar ao Pereira, não? Caio. Tem uma questão que vem do André Roberto Martins, aqui de São Paulo, da Vila Madalena, que, de certa forma... Acho que é um colega... É um professor de geografia. Exato. Ele pergunta qual o princípio que devemos considerar como mais universal: a soberania dos estados ou a autodeterminação dos povos? Isso parece o céu limite. Esse aí... Mas devemos preferir se a lua ou o sol. Uma questão das Arcádias. Como eram as duas coisas? Soberania? A soberania e a autodeterminação. Dos estados ou a autodeterminação? Eu acho que não, elas não são excludentes. Eu acho que a soberania dos estados, no que diz respeito à questão dos direitos humanos, por exemplo, isso já foi pelos ares,
faz muito tempo. Há um tribunal internacional sobre os crimes da antiga Iugoslávia, sobre os atos genocidas no Ruanda. Hoje está lá uma comissão internacional de investigação judiciária no Burundi. As 2 últimas semanas se discutiu na ONU sobre a criação de um tribunal criminal internacional, que o Brasil, felizmente, tem tido uma posição positiva, apoiando a comissão que vai elaborar o projeto. Então, e a autodeterminação é absolutamente necessário, que seria da África, se o princípio da autodeterminação não tivesse sido reconhecido pelas Nações Unidas. Quer dizer, até a África do Sul se liberar, justamente a luta contra o apartheid, financiada pelas Nações Unidas, foi um instrumento decisivo. Toda a luta gloriosa dos países de expressão portuguesa da África, o que não seria se não houvesse essa bandeira da autodeterminação. Eu acho que a soberania e a autodeterminação, acho que elas não se excluem mutuamente. E o Milton? Talvez a soberania possa ser compreendida como um instrumento de realização da autodeterminação. Na medida em que cada povo deve poder escolher o seu lugar no mundo de hoje e de amanhã, porque não se trata apenas de defrontar o presente, mas de deixar cada qual construir o futuro. Essa soberania seria o instrumento da autodeterminação, que apareceria como um recurso identitário. Quer dizer, a forma como uma sociedade busca manter a sua identidade no conjunto de todas, o que supõe uma soberania limitada, porque a convivência internacional que se dá a partir dessa soberania limitada, essa aceitação voluntária da limitação, desde que essa autodeterminação seja assegurada. Bom, vamos para uma pergunta agora do auditório, está sem nome, mas não podia faltar. Como pensar as fronteiras que a mídia nos impõe para pensar o mundo, para refletir, uma vez que a mídia restringe, às vezes de maneira brutal, o tempo de reflexão? Bom, se eu tivesse mesmo que responder a essa pergunta, eu sugeriria uma outra formulação, que é a seguinte: a geopolítica, não é, que dá conta da maneira como os equilíbrios entre os países se fazem num dado momento e, por conseguinte, da partição efetiva do poder entre os países, ela foi, no passado, um produto do trabalho dos diplomatas e dos generais. Hoje, ela é um produto do trabalho dos economistas e dos publicitários. A geopolítica é um produto da conjugação racional, digamos assim, de uma proposta da economia e da criação das condições nos espíritos que é feita pelos publicitários, já que as fronteiras são porosas à informação. Quer dizer, a informação gerada no centro de poder de informação, que são poucos, e que cria um quadro que é apresentado como ideal para as relações entre os homens e que tem eficácia junto com o mercado. O resultado é o que nós estamos vendo, a desordem. O resultado é a falta de objetivo desse mundo, entre aspas, em que nós estamos vivendo. Mas, Milton, quando você fala em desordem, desculpe interromper aqui, mas quando você fala a desordem muitas vezes pode ser boa. Mas essa não é a boa desordem. Mas o caos pode ser criador. Essa não é a boa desordem, porque exatamente
o que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. Né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. Quer dizer, a ideia dos enciclopedistas era que fosse o homem em estado puro, o centro do mundo. Quer dizer, hoje não. Hoje é o dinheiro em estado puro. E o dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Paulo Sérgio Pinheiro. Sabe, em relação a, como se chama, a pessoa que perguntou não tem o nome. Não. Olha, eu, talvez é uma visão mais, menos sofisticada que a do Milton, eu acho que a explicação dele é ótima, mas eu diabolizo, no Burundi se usa muito isso, diabolização. Eu diabolizo muito menos a mídia. Eu adoro a desordem da mídia. Eu acho que, eu compartilho toda a análise como preliminar do que o Milton falou, mas eu acho que se caminha nessa desordem, em termos de uma informação mais complexa, ainda com esses riscos dessas centralidades, desses monopólios que ele se referiu. Mas eu vejo, no que nos diz respeito, quando você pensa que 90% dos lares brasileiros têm rádio e que 75% têm televisão, e mesmo toda a desordem dessa mídia que chega hoje não só pelos canais convencionais, mas pelas TVs a cabo onde nós estamos, é de uma riqueza extraordinária. E o que eu gosto demais da mídia no Brasil é que ela se tornou intensamente desabusada. Né? Eu acho que é muito importante ser irreverente, não ter reverência nenhuma em relação aos que mandam. Eu acho que o Brasil caminhou anos-luz nisso. Se você olha o que era a imprensa escrita há 10 anos, 20 anos, 30 anos, em que os jornalistas quase pediam licença aos ministros para beber dos lábios do ministro uma declaração. Mesmo as fotos são muito solenes, está sempre um ministro ditando e um repórter com um bloquinho tomando notas. Então, eu acho que o mundo inteiro, a imprensa se tornou mais desabusada, mais desvendadora, mais investigativa, de uma forma caótica. Mas eu não seria tão pessimista. Eu me entusiasmo mais pela situação da mídia aqui agora. Bom, uma pergunta também do auditório, da Márcia Antunes. Ela queria que o Paulo Sérgio explicasse melhor a sua afirmação de que o conceito de soberania está superado. Basicamente, eu digo que está superado depois da Declaração dos Direitos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48 e depois do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos dos anos 60 e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O que eu digo que está superado é no sentido que a fronteira doméstica não serve em relação a vários desses direitos. Por exemplo, nenhum país pode alegar que quer torturar. Eu torturo porque eu sou soberano no meu território. Todos os problemas dos países que usam mutilações, o Sudão, por exemplo, há um largo debate nas Nações Unidas, quer dizer, por exemplo, as comissões de investigação que se fizeram sobre o Chile, sobre a Argentina, a própria ação da ONU na África do Sul, a soberania foi pelos ares. Quer dizer, por exemplo, na própria existência desses cargos de relatores especiais, que é uma coisa delirante, né? Ter um relator que vai no país, olha tudo, relata e põe a boca no trombone e apresenta um relatório que vai ser apreciado pela Comissão de Direitos Humanos. Quer dizer, a soberania, no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais, a cláusula doméstica, quer dizer, o direito doméstico não pode ser arguído em face da soberania nacional. É nesse sentido que eu dizia. Mas é evidente que a soberania deve existir em termos do papel protagonista, no sentido de tudo que o Milton tem enfatizado, quer dizer, do papel que uma nação deve ter na comunidade internacional, no conceito de proteção da possibilidade da construção dessas interações. Aí a soberania não desapareceu. O
uma pergunta, creio que para ambos, e eu acho que era importante ter a visão de ambos para essa pergunta, eu vou ler inteira. É de um médico, vem do bairro do Paraíso, Saulo Pereira Lima Filho. Ele diz que a maior fronteira que existiu e existe até hoje é a do povo oriental. O povo ocidental nunca permitiu a entrada nos seus costumes, mas eles estão invadindo o Ocidente no capitalismo. Porque nós, ocidentais, permitimos a entrada tão acentuada do povo oriental no capital e nos costumes ocidentais? Eu não entendi a última frase. Vou repetir. Ele diz que a maior fronteira que existiu e existe até hoje é a do povo oriental. Que esse povo nunca permitiu a entrada nos seus costumes, mas que este povo está invadindo o Ocidente e o capitalismo. Porque nós, ocidentais, permitimos a entrada tão acentuada do povo oriental no capital e nos costumes ocidentais. Eu só vou fazer um pequeno comentário. É muito problemático nós, os ibéricos, falarmos dessa barreira em relação aos orientais, porque nós, durante 4 séculos, tivemos toda a riqueza dessa dominação. Então, eu acho que, historicamente, isso não é verdade. Nós somos o produto dessa presença riquíssima. Hoje, essa questão da barreira em relação à ameaça do Oriente, acho que ela não é a única. Acho que ela compartilha de outros medos, de outras paranoias. Eu não sei, Milton. Eu não entendi também muito bem a pergunta. É sobre o perigo amarelo, né? Que é uma expressão dos anos 60, etc. Eu creio que é uma vingança histórica, quer dizer, o chamado Ocidente, eu não sei se ele me inclui também entre os ocidentais. Esse é o problema. Entendeu? O chamado Ocidente, ele colonizou o resto do mundo. O resto do mundo agora está colorizando o Ocidente, o que é uma beleza. Os americanos, o que eles fizeram terrível para com a humanidade foi inventar o desodorante, todo mundo cheirando igual. Ora, a presença dos africanos, asiáticos, em Nova York, em Londres, em Paris, nós assistimos à mudança da cara de Paris, né? Nesses últimos 20 anos, que beleza! Outras cores, outros cheiros, outros sabores, outra convivialidade, outra sociabilidade. O regresso de uma emotividade que o racionalismo amortece. Então, eu creio que o Ocidente tem mais a que agradecer por essa possibilidade dessa colorização que me parece muito rica. Bom, o Mário Sérgio está me dizendo que só temos tempo para uma pergunta. Agora, tem uma aqui que é uma pergunta bastante séria, mas muito rápida. E, se der tempo, eu faço mais uma para os dois. Essa é para o Milton Santos. De acordo com as fronteiras do território brasileiro e com os ideais da nacionalidade brasileira, você torceu para o Ajax ou para o Grêmio? Você torceu para o Ajax ou para o Grêmio? São times de futebol. Nós tivemos hoje a final do Campeonato Mundial Interclubes, na qual o Ajax ganhou do Grêmio, do Japão, se não me engano. Né? Isso, o Ajax é holandês. Ajax é holandês. Você não assistiu, provavelmente. Eu estava em concentração. Você não torceu, então? Mas você se sentiria na obrigação de torcer para um time brasileiro? Obrigação ou não? Não. Eu creio que acabaria torcendo. Eu me recordo em Paris, a gente relutava em assistir os jogos dos campeonatos, porque contra gosto, porque se ganha o Brasil vai melhorar a situação da ditadura, e afinal a anedota que circulava era do Darcy Ribeiro cantarolando as mudinhas impostas pela ditadura, porque era Brasil. Exato. Então, nós tivemos hoje uma grande conversa sobre fronteiras na série Diálogos Impertinentes, uma promoção da PUC e da Folha de São Paulo, produzidos pela TV PUC
e transmitidos para todo o Brasil por intermédio da rede de cabo NET e multicanal. Nós conversamos hoje, nessa noite, sobre fronteiras com o geógrafo Milton Santos, que é professor titular de Geografia Humana da Universidade de São Paulo e que é um dos grandes especialistas no mundo na área de geografia, tem vários títulos, doutor honoris causa, publicou mais de 30 livros, né, e mais de 200 artigos científicos em vários idiomas, e que dialogou com Paulo Sérgio Pinheiro, que é um cientista político, professor de ciência política na Universidade de São Paulo, relator especial da ONU para a situação de direitos humanos em Burundi e, ao mesmo tempo, elaborador de uma parte do projeto nacional, do Plano Nacional de Direitos Humanos do atual governo federal. Essa conversa foi mediada pelo Caio Túlio Costa, da Folha de São Paulo, a quem eu agradeço. A todos e todas, boa noite e até.